Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, e Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Deixa sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos voltar a ele. Estenda suas mãos e ore por mim, para que o Espírito do Senhor me use nessa noite. Amigo Espírito Santo, essa é a tua bendita e poderosa palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale poderosamente ao nosso coração, através da tua palavra, e que pela tua palavra nós sejamos ministrados, pela tua palavra nós sejamos edificados, que tu possas falar poderosamente conosco, Senhor. Que haja vida, que haja revelação, que haja transformação, para a glória e honra do teu nome santo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Hoje eu quero falar, queridos, sobre a graça que restaura famílias imperfeitas. Diga comigo, a graça que restaura famílias imperfeitas. Quando nós abrimos o Evangelho de Mateus, nós nos surpreendemos. Quando começamos a ler o Evangelho de Mateus, e este é o primeiro livro do Novo Testamento, e logo no primeiro capítulo, a gente se surpreende, porque esse texto não começa com um milagre, esse texto não começa com um sermão, ele não começa com parábolas, ele começa com uma genealogia. O texto diz no versículo 1, dizendo assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E alguns cristãos veem essa lista de nomes como algo chato, como algo entediante, como algo maçante. Muitos não leem a genealogia, nem essa que é pequenininha, é uma das mais curtas da Bíblia, muito menos as grandes genealogias que aparecem no livro de Crônicas. Para você ter ideia, o livro de Crônicas é um livro que tem muitas genealogias. Do capítulo 1 até o capítulo 11, você vai ver listas e listas e listas intermináveis de genealogia, que são as árvores familiares, né, de cada família. Então muitos cristãos olham para essa genealogia e não lê, faz vista grossa. Então quando começa a ler o Novo Testamento, pulam logo para o versículo 18, ou no máximo o versículo de número 16, que fala que José foi o pai de Jesus, né? Pai adotivo de Jesus, Maria, mãe biológica de Jesus. E aí vai lendo a partir daí, porque acha uma lista chata, entediante, maçante, de nomes que aparecem aqui aleatória, e a maioria não sabe nem o que significa esses nomes.
Mas para Deus, cada um desses nomes tem uma história por detrás de cada um desses nomes. São histórias de famílias, são histórias de pessoas que foram marcadas por sofrimento, por dores, por traumas, por lutas, por adversidades, por tentações, por quedas, por pecados, mas que também foram marcadas pela graça soberana de Deus. Então a genealogia de Jesus é, na verdade, o retrato da graça. Não é a história de famílias perfeitas. Nós não temos aqui o registro de famílias que poderiam ser, em todas elas, modelo de uma família digna de ser imitada na sociedade. Mas a história de famílias marcadas por falhas, de famílias marcadas por pecados, de famílias marcadas por traumas, de famílias marcadas por conflitos, por medos, por quedas, mas também de famílias que experimentaram a intervenção sobrenatural de Deus. Está tudo isso aqui, nessa genealogia de Jesus. Isso nos ensina algo poderoso, queridos. Nos ensina que não existe família perfeita. Nos ensina que não existe família que não seja de alguma forma afetada pela dor. Nos ensina que não existem famílias que não tenham suas cicatrizes, que não tenham suas marcas, seus traumas, mas também nos ensina que existe graça suficiente em Cristo para transformar histórias de famílias quebradas em instrumentos do propósito eterno de Deus. Nós vamos encontrar isso aqui na genealogia. E o que nós podemos aprender aqui com esse texto? Quais são as lições que nós podemos tirar aqui e absorver aqui nesse texto, que muitas vezes a gente passa por cima, nem lê, nem pesquisa, porque a gente pensa que é apenas uma lista de nomes que a gente vai evitar de colocar em nossos filhos, que a maioria não gostaria de colocar algum desses nomes nos seus filhos. Talvez os nomes mais conhecidos a gente gostaria de colocar nos filhos, como José, que aparece aqui na genealogia, né? Como Salomão, que é um nome bem comum também dos nossos dias. Mas a maioria desses nomes nós não gostaríamos de colocar em nossos filhos. Então a gente diz assim, não, é apenas uma lista de nome de pessoas que eu não conheço, de pessoas que não terão nenhum impacto na nossa vida. Mas como eu disse, Deus vê cada um desses nomes, não apenas como nomes, mas por trás de cada um desses nomes, a história de pessoas e de famílias que tiveram suas fraquezas, que tiveram suas falhas, que tiveram seus traumas, que tiveram suas dores, mas que também experimentaram a intervenção sobrenatural da graça de Deus e experimentaram transformações. Essa genealogia de pessoas pecadoras, traumatizadas, feridas, marcadas, mas que estão aqui na genealogia de Jesus, ou seja, que fazem parte da árvore genealógica de Jesus, que fazem parte da árvore familiar de Jesus. Isso nos mostra como Jesus se identifica com famílias quebradas. Isso nos mostra o quanto Jesus se identifica com famílias imperfeitas. Isso nos mostra o quanto Jesus se identifica com famílias de pessoas pecadoras, que precisam da sua intervenção, que precisam da sua graça. A genealogia de Jesus nos ensina algumas coisas. A primeira delas, a genealogia de Jesus nos mostra que Deus age em famílias imperfeitas. Diga comigo, Deus, por meio da sua graça, age de forma sobrenatural em famílias imperfeitas. Quando o evangelista Mateus foi registrar esse texto, ele poderia ter omitido nomes constrangedores. Ele poderia, por exemplo, ter omitido o nome de Raabe, que foi uma prostituta. Ele poderia não colocar o nome dela, dizer assim, não, isso aqui vai envergonhar a história genealógica de Jesus. Ele poderia ter omitido o nome de Manassés, que foi um rei perverso, idólatra, que sacrificou alguns de seus filhos a Moloque. Ele poderia ter omitido o nome de Davi, que cometeu adultério com Betseba. Ele poderia ter omitido o nome de algumas dessas pessoas, mas ele não fez isso. Nós temos aqui a história nua e crua. Ele poderia ter suavizado a história, mas ele não suavizou a história. Não foi isso que ele fez. O Espírito Santo fez questão de registrar tudo, cada um desses nomes, com as suas histórias,
e com a identidade que cada um desses nomes carrega. Então a graça, queridos, não apaga o nosso passado, mas a graça dá um novo significado e um novo propósito para o nosso passado. Por isso que Mateus faz questão de registrar cada um desses nomes, porque a graça não apaga o nosso passado, mas a graça dá um novo significado e um novo propósito ao nosso passado. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Como eu costumo dizer, Deus não desperdiça nada da nossa vida, nenhuma das nossas histórias, nem os nossos fracassos, nem as nossas dores. E a gente não tem na Bíblia o registro apenas do sucesso dos grandes homens de Deus. Quando você vai ler, por exemplo, Hebreus capítulo 11, você vê a lista dos homens da fé. Mas esses homens da fé, esses homens que viveram por fé, não eram homens perfeitos. Você vai ver que estes homens fracassaram em muitas áreas da sua vida. Mas o autor ao Hebreus faz questão de registrar os seus nomes e dizer o como eles viveram por fé. Aqui também nós não temos o registro de nomes de pessoas perfeitas. Nós não temos o registro de pessoas que não erraram, que não pecaram, que não falharam, que não tiveram suas frustrações familiares. Não. Mas pessoas que experimentaram de alguma forma a graça de Deus em suas vidas. Amém? E nós temos aqui vários exemplos de famílias. Mas eu queria falar pelo menos de 7 famílias que vão aparecer aqui. Como a ação de Deus nessas famílias transformou essas famílias e transformou a história dessas famílias para que elas pudessem cumprir o propósito de Deus e fazer com que através da sua descendência pudesse trazer o Messias, o Salvador, à terra. Nós temos a primeira família que eu vou citar, mas tem muitas outras famílias aqui, não vou citar apenas 7. É a família de Abraão. A família de Abraão não foi uma família perfeita. Você começa vendo Abraão mentindo sobre a sua esposa. A Bíblia diz que Abraão, ele diz que a sua esposa não é sua esposa, é sua irmã, porque ele teve medo de que Faraó tomasse a sua esposa para si e matasse a ele. Abraão, por conta da beleza de Sara. E eu já falei aqui nessa igreja, já falei em outras igrejas que preguei, que isso é tão poderoso, que Deus rejuvenesceu Sara de uma forma tão tremenda, porque Sara com 90 anos, ainda estava atraindo os olhares de Faraó, e foi levada para o harém de Faraó, e Faraó só não tocou em Sara, porque Deus impediu que ele fizesse isso. Mas Abraão mentiu com medo de ser morto. Ele mentiu dizendo que Sara era apenas sua irmã e não era a sua esposa. A Bíblia nos mostra que ele gerou Ismael fora do plano original de Deus. A gente diz que Abraão caiu no agar de Agar, não é verdade? E ele acabou por um pedido de Sara, que era algo cultural na época, coabitando com Agar, sua serva egípcia, sua escrava egípcia, e tendo filho fora do plano original de Deus. Foi impaciente. Em algum momento eles duvidaram da promessa, foram impacientes e acabaram se atrapalhando, metendo, como nós dizemos, os pés pelas mãos. Na casa de Abraão houve rivalidade entre Sara e entre Agar. Elas se tornaram rivais, porque Agar, depois de engravidar, diz a Bíblia que ela começou a humilhar a sua senhora. E depois Sara, como sendo senhora dela, com o consentimento de Abraão, fez com que ela pagasse com um castigo físico tão forte, tão severo, que ela acabou fugindo. Então houve rivalidade entre elas, houve divisão entre os filhos, porque a Bíblia vai dizer que Ismael, que era o filho mais velho, 13 anos mais velho que Isaac, começou a provocar Isaac, a provocar o seu irmão mais novo, e houve uma animosidade entre eles. Então você percebe que a família de Abraão não foi uma família perfeita. Apesar de tudo isso, Deus não anulou a promessa dele para com Abraão. Amém. Amém? E qual é a lição que a gente aprende disso? Que os nossos erros nem sempre anulam as promessas de Deus quando nós nos arrependemos e quando nós depositamos a nossa fé no Senhor. Mesmo diante dos nossos erros, quando nós nos arrependemos, quando nós nos voltamos para Ele com fé, Ele vai manter a sua promessa e os seus planos para a nossa vida. Glória a Deus. Então a família de Abraão não foi uma família perfeita. A gente tem também a família de Isaac e Jacó. Versículo 2 diz
que Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó. Então nós temos aqui as descendências, Isaac e Jacó. E nessa família nós temos o que? Nós temos favoritismo. A Bíblia nos mostra que esse favoritismo acabou dividindo a família de Jacó. A família de Isaac, perdão. Por quê? Porque Isaac, ele preferia Esaú, que era o primogênito, que era o mais velho, que era caçador, que era um homem treinado na caça, gostava do campo, gostava de estar fora de casa. Enquanto que Jacó era um homem pacato, era um homem caseiro, gostava mais de ficar em casa. E por conta disso, a sua mãe Rebeca preferia Jacó. Então essa preferência, esse favoritismo, fez com que houvesse uma separação entre os dois irmãos. Houvesse uma divisão entre eles. E você vai ver que havia esse favoritismo na família. E muitas vezes, em muitas famílias, nos nossos dias também é isso. Há um pai que prefere um filho mais do que o outro, ou uma mãe que prefere um filho ou uma filha mais do que a outra, ou do que o outro. E isso quebra a unidade da família, isso quebra a união da família. Isso aconteceu na família de Isaac, porque Rebeca preferia Jacó. Jacó era mais dado a ficar em casa, Jacó era mais pacato, enquanto que Esaú era caçador. E Isaac gostava de comer as caças que Esaú preparava. Então ele preferia Esaú, mas a Rebeca preferia Jacó. Então havia uma divisão entre eles. Havia um favoritismo naquela casa. E aí a gente vai ver que essa casa também teve engano, porque Jacó enganou seu pai. Jacó fugiu de casa. Jacó viveu conflitos familiares por décadas, separado da sua mãe, separado do seu pai, separado do seu irmão. E o seu irmão Esaú nutrindo um ódio por ele, cerca de 20 anos, cerca de 2 décadas, nutrindo aquele ódio, com o desejo de vingança, com o desejo de, quando encontrá-lo, matá-lo. Isso só não aconteceu porque Deus interveio de forma sobrenatural. Então você vê que aquela família foi marcada por divisão, por favoritismo, por separação, por distanciamentos, por conflitos familiares que perduraram por décadas. E a Bíblia nos mostra que Jacó viu nos seus próprios filhos aquele ciclo de engano, porque a Bíblia diz que os próprios filhos venderam o seu irmão José para a caravana de ismaelitas, e para enganar Jacó, o pai deles, matou um animal, melou a túnica de José no sangue do animal e disse que José havia sido morto possivelmente por uma fera, por uma besta selvagem. E ele creu nessa mentira, foi enganado durante mais de 13 anos, até que reencontrou com José no Egito. Então observa o engano que ele plantou lá atrás, a semente de engano que ele plantou lá atrás, agora lá na frente ele estava colhendo, porque os seus filhos fizeram com ele o mesmo, em proporções maiores, o mesmo que ele fez com seu pai Isaac. Ele plantou a semente de engano e ele colheu a semente de engano. Então não é família perfeita, essa família foi marcada por mentiras, essa família foi marcada por competição, essa família foi marcada por ciúmes, essa família foi marcada por feridas emocionais. Mas Deus interveio e mudou o nome de Jacó para Israel. Deus transformou um enganador em um príncipe de Deus. Porque quando Deus entra na história de uma família, Deus muda aquela família, Deus muda a história daquela família. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, Deus muda a história daquela pessoa. Ao dizer que Deus mudou o nome de Jacó, significa não apenas que ele mudou o nome, porque o nome, principalmente no contexto bíblico, carrega toda uma identidade daquilo que a pessoa é e representa. Ao mudar o nome, ele estava mudando a identidade de Jacó, de enganador para príncipe de Deus, porque Jacó significa exatamente, ou Israel significa exatamente isso, príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e prevalece. Amém? Então quando Deus entra na nossa história familiar, Deus muda a nossa história familiar. Por que eu estou trazendo essas histórias para você nessa noite? Porque talvez você está pensando que a sua família seja pior. Talvez alguns dizem assim: puxa vida, eu não gostaria de ter nascido na família que eu nasci. Mas você vai ver que as famílias da Bíblia não eram perfeitas. Elas tinham suas marcas, seus traumas, suas dores. Mas Deus interveio nessas famílias. E Ele vai intervir na sua também. Aleluia. Nós cremos nisso. Ele fará uma intervenção na sua família também.
Então você não é refém do seu pior capítulo. Você não é refém do pior capítulo da sua história. Em Cristo Jesus, a sua história familiar pode ser mudada. Em Cristo Jesus, maldições hereditárias na sua família podem ser quebradas. Em Cristo Jesus, tua família pode experimentar salvação, transformação, perdão, graça, avivamento. E eu quero profetizar que o Senhor Jesus entrará na tua família e fará uma mudança sobrenatural e extraordinária para a glória de Deus. Amém, queridos? Amém. Assim como fez na família de Jacó. E a família dele está aqui na genealogia de Jesus. Não está em outra genealogia, está na genealogia do Messias, do homem mais perfeito que já pisou essa terra. Amém, queridos? Depois nós temos Judá e Tamar, outra família imperfeita, versículo de número 3, Gênesis 1:3, Mateus 1:3. Olha só o que diz Mateus 1, versículo 3. Judá gerou, preste atenção nisso, gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Observe que o texto diz que Judá gerou de quem? Como é que está escrito na sua Bíblia? Gerou de Tamar. Ele gerou 2 filhos de Tamar. Gerou Pérez e Zerá. Mas quem foi Tamar? Quem foi Judá? Judá era um dos filhos de Jacó. Judá é a principal tribo de onde veio o Messias. Sim. Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Ele está aqui na genealogia de Jesus, porque o Messias, o Cristo, veio da genealogia de Judá. Mas o texto nos informa que ele gerou 2 filhos de uma mulher. E o nome dessa mulher é Tamar. E quem foi Tamar? Tamar foi a própria nora de Judá. A própria nora dele. A nora era casada com um dos seus filhos, o mais velho. Esse filho era mau, diz a Bíblia, e o Senhor o matou. E então ela casou com um dos seus irmãos, com o irmão, no caso, o outro filho de Judá, porque era a lei do levirato, né? Se morresse sem filhos, casava com o irmão para suceder descendência àquele falecido. Ela casa então com o irmão, e esse irmão, ou seja, o seu cunhado, também era mau, e o Senhor o matou, ficou mais novo, o caçulinha da família. E Judá prometeu então que quando ele crescesse, que ele daria ela em casamento ao seu filho mais novo. E ele cresceu, se tornou homem, e Judá não a deu por mulher ao seu filho. E aí ela teve uma trama, né, na sua mente. A mulher, quando quer fazer coisa, inventa, né? Porque ela precisava ter filhos, ela queria ter filhos. Então ela faz algo. Ela se veste de prostituta. E a prostituta naquela época era muito mais modesta do que as mulheres de hoje. Muito mais, muito, nem se compara. Porque não apenas a cobriam o corpo, mas também cobriam o rosto. Elas não queriam mostrar o rosto até por vergonha. E aí, ele vai e ela se finge de uma prostituta. Ele vai tosquear as ovelhas naquele determinado lugar, se finge de prostituta. E ele se deita com ela achando que ela é uma prostituta. E na hora do pagamento, ele diz para ela: olha, eu vou te mandar um cabrito. E ela diz: o que você vai me dar como penhor até que o cabrito chegue? Garantia. E aí ele diz, ela diz: eu quero que você me dê o seu cajado, seu bordão, né? E o seu selo, que era uma corrente, como se fosse identidade, é como se fosse a nossa identidade hoje. Era o selo que ele usava, que provava quem ele era, de que família, de que tribo ele era. E ela tomou esses objetos. E aí, passou-se os dias, ele mandou um mensageiro pagar aquela prostituta, que no caso da própria nora dele, Tamar, levasse para ela um cabrito, como pagamento, e tomasse novamente os seus objetos, seu cajado, o seu selo com a sua identidade gravada ali. Só que o emissário não encontra, não acha
aquela prostituta, porque ela não era uma prostituta, ela já tinha saído daquele lugar de escondido, tinha ido para sua casa. Passou-se alguns dias, alguém avisa para ele, para Judá: olha, Tamar adulterou e está grávida do adultério. E qual foi a ordem de Judá? Judá disse: tire ela para fora e ela deve ser queimada viva. Aí ela manda um recado para o seu sogro: diz para ele que eu estou grávida daquele a quem pertence essas coisas. Meu Deus. E aí ele diz: ela é mais justa do que eu, porque meu filho cresceu e eu não a dei como esposa para ele. Então você vê essa relação. Por que eu estou contando essas histórias? Para mostrar que são famílias imperfeitas. Pérez e Zerá foram gerados da relação de um sogro com a sua nora. Meu Deus. De um sogro com a sua nora. Olha que coisa. Uma história constrangedora. Um escândalo. E ainda assim, dessa relação veio Pérez, que faz parte da genealogia de Jesus. Pérez foi um ancestral de Jesus, dessa relação, irmão, mostrando que Jesus se relaciona com famílias pecadoras, mostrando que Jesus se relaciona por meio da sua graça com famílias quebradas, mostrando que Jesus se relaciona por meio da sua graça com famílias marcadas pelo escândalo, pela dor, pelo sofrimento, por aquelas histórias que a gente não quer contar para ninguém. Jesus se relaciona com tudo isso. O Espírito Santo fez questão de usar Mateus para registrar aqui, sem filtro, sem colocar filtro nenhum, mostrando a história nua e crua, para que a gente se identifique, para que a gente entenda que, embora a nossa família não seja perfeita, a nossa família também pode ser fruto da graça de Deus. Glória a Deus. Pode ser alcançada com a graça, com Amém. perdão, com misericórdia, com amor do Senhor, com a sua salvação. Amém? Então, ainda assim, dessa relação veio Pérez, que foi registrado na genealogia de Jesus. Isso é graça, isso é favor imerecido. Deus não aprovou o pecado deles, é claro que Deus não aprovou, mas Deus redimiu a história deles, porque, como eu disse, Deus leva em conta, irmãos, até os nossos fracassos, e Ele não desperdiça eles. Até os nossos fracassos, quando nós entregamos isso nas mãos do Senhor, a graça de Deus faz com que isso seja transformada para a glória de Deus e para o nosso bem. Amém? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos uma outra família. Eu quero falar aqui a família de número 4. Família de Raabe, família de Ruth. Versículo 5 diz assim: Salmão gerou Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz era o filho, Raabe era a mulher dele. Mas quem foi Raabe? A prostituta de Jericó. E este de Ruth gerou Obed, e Obed Jessé. Quem foi Ruth? A Moabita, que era uma nação estrangeira. As duas, tanto Raabe, que foi a prostituta de Jericó, foi aquela prostituta que deu guarida aos emissários de Josué, lembra? Que protegeu aqueles emissários, os espias que Josué enviou para espionar a terra de Jericó. Ela protegeu e fez uma aliança com eles, de que se eles poupassem a família dela, que ela iria protegê-los e ela iria servir ao Senhor. E qual foi o sinal que eles disseram para ela colocar na porta dela? Eles disseram: você vai colocar um sinal de um fio escarlata, de um fio vermelho. Quando nós invadirmos a terra que a gente viu o fio vermelho, a gente vai saber, essa família que tem um fio vermelho como sinal, é a família que está destinada à proteção de Israel. Essa família não será morta. Aquele fio escarlata, aquele fio vermelho, já apontava para o sangue do Cordeiro, que sobre nossas casas, que sobre nossas famílias, protegeria a nossa família da morte eterna. Glória a Deus. Aleluia. Quem foi Raabe, essa prostituta que se arrependeu, se voltou para Deus, se voltou para o povo de Deus e que encontrou graça, porque teve a oportunidade, por causa da graça do Senhor Jesus, de encontrar um homem bom, chamado Salmão, que casou com ela, apesar do histórico dela, e que gerou filhos dela, e que deu a ela uma descendência, e que por causa disso ela se tornou, irmãos, ancestral de Jesus. Você consegue entender que graça extraordinária é essa? Que graça maravilhosa é essa? Porque
poderia escolher as mulheres mais ilibadas, as mais santas, ou os homens mais perfeitos para colocar aqui, não. A única mulher santa mesmo que aparece aqui, na genealogia de Jesus, é Maria, mãe de Jesus. Santa, que eu falo não no sentido idólatra da palavra, santa como todos crentes é santo em Cristo Jesus, amém? Separado para Deus, uma mulher piedosa, somente ela. Mas as outras e os outros todos tinham um histórico terrível aqui. E quem foi? Ruth, uma moabita. Ela era a nora de Noemi. Foi casada com um dos filhos de Noemi. Quando este morreu, ela voltou com Noemi para a terra de Israel. Só que a lei proibia os moabitas de entrar no templo do Senhor. E os israelitas eram extremamente rigorosos a não permitir os moabitas de entrarem no templo do Senhor. Por quê? Por quê, pastor? Porque Moabe é fruto de uma relação incestuosa. Quem se lembra de quem? De Ló com uma das suas filhas. Ló se relacionou com uma das suas filhas e gerou Moabe, que é um ancestral dos moabitas. E Ruth, ela era uma moabita, ou seja, ela era dessa linhagem que veio a partir de um incesto, de uma relação incestuosa. E agora essa mulher está fazendo parte da genealogia de Jesus, mostrando que o Senhor Jesus restaura cada situação familiar de trauma, de dor, por meio da sua graça, do seu perdão e da sua misericórdia. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Ambas tiveram dois padrões religiosos, dois padrões que pelos padrões religiosos de Israel elas não passariam, mas pela graça de Deus elas foram incluídas na genealogia de Jesus. Isso nos ensina, queridos, que Deus não rejeita quem o mundo rejeita. Diga comigo: Deus não rejeita quem o mundo rejeita. Quando há arrependimento, quando há fé, nós somos aceitos por Deus e nós somos inseridos na família de Deus. Quando há arrependimento e fé, nós somos aceitos e inseridos na família de Deus, independente do nosso passado, porque Deus não rejeita quem o mundo rejeita. Essas mulheres, para a cultura de Israel, não teriam talvez nenhum valor, mas Deus alcançou elas com sua graça. Não é à toa que Jesus foi chamado no Novo Testamento de amigo de pecadores, amigo de publicanos, amigo de meretrizes, amigo de prostitutas. Imagine, o Filho de Deus foi chamado de amigo de prostitutas, porque ele se relaciona por meio da sua graça com cada uma dessas pessoas. Não é à toa que ele chegou a dizer para os fariseus que os publicanos, que as meretrizes, que as prostitutas iriam na frente deles para o reino, porque elas se arrependeram com a sua pregação, mas eles não. Você já foi chamado de amigo de pecadores? Se alguém te chamar de amigo de pecadores, não se ofenda. Talvez isso seja um sinal de favor de Deus, de graça na sua vida. Esses cortes que a gente está fazendo e postando nas redes sociais, de vez em quando vem uns comentários bem interessantes. Essa semana eu até brinquei com a pastora, alguém comentou no meu canal, eu fui no canal da igreja no YouTube, e disse que eu era sócio do diabo. Você é sócio do diabo. E depois fez um outro comentário lá também. Quando depois dois comentários assim bem, aí eu comecei a rir com a minha esposa. Eu falei, que coisa maravilhosa. Ela disse o quê? O cara disse que eu sou sócio do diabo. E qual é a maravilha disso? A maravilha que Jesus disse que se chamaram ele de Beelzebu, que dirão aos seus domésticos, se chamaram Jesus. Quem sou eu? Se o próprio Filho de Deus teve pessoas que falaram que ele era Beelzebu, que operava os milagres pelo poder do diabo. Se a pessoa está dizendo, uma pessoa fora de Deus, uma pessoa que não conhece Jesus, uma pessoa que não tem discernimento espiritual nenhum, está dizendo que eu sou sócio do diabo, eu me alegro por isso, porque eu não sou, mas me alegro por quê? Porque eu estou participando das mesmas coisas que Cristo participou. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, se alguém chamar você de amigo de pecadores, isso pode ser um elogio, porque
porque é sinal de que você ama pessoas, que você ama gente, com suas marcas, com suas dores, com seus sofrimentos, com seus traumas, com seus pecados. Você ama gente. Você não ama o comportamento de algumas pessoas, mas você ama a pessoa. Você não ama o pecado que algumas pessoas cometem, mas você ama a pessoa. Amém. Jesus amava pessoas. E é por isso que esse texto é tão precioso, porque nós temos o registro de pessoas marcadas por sofrimento, por dor, por pecado, por traumas, mas que estão aqui na genealogia de Jesus. Glória a Deus. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. O nosso passado, queridos, não define o nosso futuro em Cristo. Essas duas mulheres tiveram o seu futuro transformado. De uma estrangeira para uma mãe de família. De uma prostituta, como Raabe era, para uma mãe de família. Alcançadas pela graça de Deus. Glória a Deus. Alcançadas pela graça e pelo perdão de Deus. Eu sempre digo que a igreja é composta de muitos ex. Muitos ex. Na igreja nós temos ex-ladrões, nós temos ex-religiosos, nós temos ex-moralistas, nós temos ex-ateus. Na igreja nós temos ex-piriguetes, não é? Temos ex-tudo. Eu sei que tem gente que se converte e ainda fica piricrente, mas depois de um tempo, se permitir que a graça trabalhe, deixa de ser piricrente e passa a ser crente de verdade. Amém? Tem gente que ainda está na piriguetagem, mas Deus vai transformando, vai libertando, e a gente não tem que estar julgando, a gente vai ajudando as pessoas a experimentar mudança e transformação pela graça do Evangelho. A mesma graça que nos transformou pode alcançar outras pessoas de transformação. Glória a Deus. O que eu fico triste às vezes, pessoas que experimentaram tanta graça, experimentaram tanta mudança, tanta transformação, e quando vê alguém que está chegando, vivendo talvez as mesmas situações que ela viveu no passado, condena aquela pessoa. Não, nós precisamos ser instrumentos da graça de Deus para abençoar muita gente. A quinta família que nós encontramos aqui, a família de Davi e de Salomão. Eu vou falar de 7, mas tem muitas outras famílias, irmão. Não são apenas essas, mas eu escolhi 7 que eu julgo ser as mais conhecidas, para que você consiga interagir com o texto. Versículo 6, Mateus 1,6, diz assim: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Grife isso aí. Grife isso aí. Da que fora mulher de Urias. Mateus, ele poderia também omitir essa informação. Ele poderia dizer somente isso: Davi gerou Salomão. Mas ele faz questão de dizer de quem ele gerou Salomão. Ele gerou Salomão de uma mulher que era casada com Urias, que era um dos seus soldados, e um soldado muito fiel, por sinal. E ele gerou Salomão de uma relação de infidelidade, de uma relação adúltera. Então Davi aparece na genealogia de Jesus, mas Mateus faz questão de lembrar que Davi gerou Salomão da que foi mulher de Urias. Isso é uma referência ao pecado de adultério que Davi cometeu com Betseba, que era mulher de Urias. Então Salomão nasceu de uma relação marcada por pecado, de uma relação marcada por adultério, de uma relação marcada por assassinato. Porque Davi, para encobrir o pecado dele, ele mandou matar Urias pela espada dos filisteus. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Tudo isso na história de Davi, irmão. E ainda assim a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele era perfeito, não. Eu sempre brinco e digo o seguinte: você não escolheria Davi para ser o seu pastor nos dias de hoje. Não escolheria. Mas Davi experimentou graça. A família de Davi enfrentou o adultério. A família de Davi enfrentou o assassinato. A família de Davi enfrentou a rebelião dos filhos. Você vai ver que Absalão se rebela contra Davi. Absalão mata o próprio irmão por cometer incesto com a sua irmã. Tudo isso é da família de Davi. A família de Davi experimentou divisão interna. Davi não foi um bom pai, foi um guerreiro extraordinário, um conquistador de terra, mas não foi um bom pai. Tudo isso está registrado na família de Davi. Mas quando você lê o Salmo 51, o Salmo 51 e o Salmo 32 é o registro do arrependimento de Davi. Ele clamando por misericórdia, ele clamando por perdão,
ele clamando por graça. E o que aconteceu com ele? Ele alcançou misericórdia, ele alcançou graça, ele alcançou perdão, e é por isso que ele aparece aqui com seu nome registrado na genealogia de Jesus. Ele se tornou ancestral do Filho de Deus, do Messias. Vocês estão entendendo, povo lindo? Quantos estão entendendo? Diga amém. Por quê? Porque ele alcançou graça. Porque independente dos nossos erros do passado, ou dos erros da nossa família, por mais absurdos, talvez você diga assim: pastor, a minha família nunca cometeu assassinato, nem um irmão matou o outro, mas isso aconteceu na família de Davi. Se teve jeito para a família de Davi, meu irmão, tem para a sua também. Glória a Deus. Tem para a minha também. Amém. Se a família de Davi alcançou graça e misericórdia, se nós crermos no Senhor, nos arrependermos do nosso pecado, nos voltarmos para Deus, nós e a nossa família também vai experimentar graça e misericórdia. Glória a Deus. A Bíblia diz: aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. Quem encobre as suas transgressões, diz a Bíblia em Provérbios 28:13, né? Provérbios 28:13, aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançarão misericórdia. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, ainda que a tua família tenha sido marcada por todas essas coisas, mas quando você confessa e deixa, você vai experimentar misericórdia. Você vai experimentar graça e misericórdia, assim como a família de Davi experimentou. Porque a Bíblia diz, queridos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Na minha cidade natal, tinha um centro de prostituição que era muito conhecido. Naquela época de menino, quando eu era menino, esses centros de prostituição eram chamados de brega. Brega. Não gravei agora não. Era chamado de brega. E lá tinha um brega bem conhecido, lá perto da minha casa, pertinho, chamada Brega de Homenagem. Quem já ouviu falar de Dona Homenagem? Ah, tu já foi lá feliz. Você é mentira. Olha os seus modos. Brincadeira. Passado é passado. Mas tinha ali um brega de Homenagem, muito conhecido ali. Era um brega, era um bar, vendia bebida, vendia cerveja, né? Graças a Deus eu nunca fui, porque Deus me alcançou antes disso. Me alcançou por sua graça, eu me converti muito cedo, me converti aos 16 anos. E esse brega ficou lá por muito tempo. E resultado, Homenagem se converteu. E o pastor que ganhou ela para Jesus é um pastor muito amigo meu, pastor Walter. Evangelizou a Homenagem, que era dona do brega, e ela se converteu, teve um encontro com Jesus, teve a sua vida mudada pela graça de Deus. Resultado, o brega se transformou em uma igreja. Oh, graça. Da Assembleia de Deus. Foi. E as pessoas começavam a dizer, né, para que condenar, porque as pessoas sempre gostam de condenar. Olha aí, ó, era um brega, agora é uma igreja. Era um brega, agora é uma igreja. Esse povo não tem vergonha na cara. Aí, para acabar com isso, ela colocou bem grande lá esse versículo. O pastor da igreja mandou colocar bem grande esse versículo, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, irmãos. Porque a graça de Deus alcança todas as pessoas que se chegam a Ele com fé, independente do passado. Se a pessoa foi prostituta, se foi dona de prostíbulo, se foi viciada em drogas, se foi viciada em crack, se foi ladrão, se foi assassino, se foi adúltero, como no caso de Davi. Tudo isso não tem importância quando a pessoa se volta para Deus, se arrepende dos seus pecados, os confessa e deixa, coloca a sua fé em Jesus Cristo, a sua vida é transformada, a sua vida é salva, e essa pessoa se transforma em instrumento de salvação e graça para toda a sua família. Para toda a sua família, queridos. Então a graça para nós, a graça para a nossa família, assim como houve graça para a família de Davi, diga amém. Assim como houve graça para a família de Davi, a graça para a nossa família, diga aleluia. Aleluia. Onde abundou o pecado, diga comigo, Superabundou a graça. A sexta família que a gente tem aqui nesse texto é a família de Manassés.
de Amon e de Josias. Versículo de número 10. Mateus capítulo 1, verso 10. Diz assim: Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon e Amon a Josias. Quem foram esses três homens que aparecem aqui? Nós temos 4 nomes nesse registro. Ezequias foi um rei bom. Nós temos Manassés, que foi o filho dele, que foi um dos reis mais perversos que Judá teve. Nós temos Amon, que é o filho de Manassés, que seguiu o exemplo mau do seu pai. E nós temos Josias, que é filho de Amon e neto de Manassés, que quebrou o ciclo de maldição, que rompeu com aquele ciclo e que foi um rei bom. Agora, quem foi Manassés? Como eu disse, Manassés foi um dos reis mais perversos de Judá. Manassés se envolveu com agouros, Manassés se envolveu com idolatria, Manassés se envolveu com feitiçaria, Manassés se envolveu com necromancia, que é consulta aos mortos. Manassés adorava a Moloque e foi capaz de queimar alguns dos seus filhos como sacrifício vivo a Moloque. Ele foi tão perverso que ele queimou alguns dos seus filhos a esse deus pagão chamado Moloque. E para você ter ideia, a imagem de Moloque era uma imagem de metal, com os braços estendidos, onde era colocada a criança ali naqueles braços. As costas daquela imagem eram oca, e eles colocavam madeiras ali dentro, como se fosse um fogareiro, e começavam a queimar aquelas madeiras, até que o braço da estátua ficava incandescente, igual aquela barra do fogão fica incandescente quando está bem quente. E aí eles colocavam uma criança sobre aqueles braços, e para camuflar os gritos de dor e terror da criança, eles começavam a bater tambores bem altos, até que a criança morria nos braços de Moloque. Manassés foi tão perverso, tão terrível, que ele foi capaz de sacrificar alguns de seus filhos para esse deus pagão chamado Moloque. Claro que lá no finalzinho da sua vida, depois do cativeiro, ele experimentou uma mudança, um arrependimento, e ainda assim a graça de Deus alcançou esse cara. A graça de Deus é extraordinária. Meu Deus, que graça poderosa. Nunca olhe para ninguém e diga assim: aquele ali não tem jeito, não. Aquele ali não tem mais. Não faça isso. Porque você não conhece a graça de Deus o suficiente. Você não sabe o projeto e o plano de Deus para aquela pessoa. Deus pode alcançar o mais vil pecador. E se aquela pessoa abrir o coração para Deus, a graça alcança. A Bíblia diz então que Amon, o filho de Moloque, seguiu no mesmo caminho do seu pai. Seguiu a mesma trajetória do seu pai. E olha que interessante, queridos. Nós precisamos ter muito cuidado, porque as nossas ações nunca são neutras. Vou repetir. Nós precisamos ter muito cuidado, porque as nossas ações, nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa vida nunca é neutra. Estará sempre influenciando a nossa descendência, a nossa geração, para o bem ou para o mal. As nossas descendências, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, podem ser influenciadas pela nossa vida, pelo nosso comportamento. A nossa vida pode ter, de forma geral, um impacto muito grande sobre a nossa descendência. Isso seja positivo ou negativo. Vocês estão entendendo, senhor? Não? Quando você decide viver para Deus, quando você decide, apesar do sacrifício, viver bem na relação conjugal, cuidar da sua mulher, cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos, quando você decide amar a Deus e viver por fé, tudo isso, por mais que você não imagine, tem um impacto direto sobre a vida dos seus filhos, dos seus netos, da sua descendência. Glória a Deus. Observe que a Bíblia diz que Amon seguiu o exemplo mau do seu pai. Foi tão perverso, tão idólatra, tão adoeiro, tão feiticeiro, como foi o pai, Manassés. Mas aí nasce um outro, Josias. E aí Josias vem para quebrar o ciclo. Maldição. Para quebrar a maldição. Nasce Josias. Josias era filho de Amon, que foi um rei perverso, e neto de Manassés, que foi um rei mais perverso ainda. E ele nasceu dessa família, irmão, desse contexto familiar de maldição. Josias rompeu o ciclo de maldição. Josias restaurou o culto ao Deus verdadeiro.
Glória a Deus. Josias se voltou para a palavra de Deus. Josias foi um rei bom, um rei que temia a Deus, um rei que derrubou os altares idólatras de Judá, um rei que se voltou para a palavra de Deus, que consultava a palavra de Deus para o seu reinado, um rei temente a Deus. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que uma nova geração, pela graça de Deus, pode decidir mudar a sua história e não seguir os pecados familiares da sua casa. Que ninguém é refém da sua história familiar. Glória a Deus. Que ninguém é refém do seu histórico de família. Que ninguém precisa permanecer debaixo de maldições hereditárias. Que ninguém precisa encarnar como parte da sua vida os pecados de estimação dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós e dos seus ancestrais. Que pela graça de Deus, qualquer um de nós podemos quebrar todo o ciclo de maldição e viver uma nova história para a glória de Deus. E viver uma vida santa, uma vida piedosa, e a partir de nós, a nossa descendência ser abençoada, e aquele ciclo que está se perpetuando, ser encerrado em nossa vida, e a partir de nós, toda a nossa descendência experimentar a graça, o favor, a misericórdia e a bênção do Senhor. Amém, Jesus. Glória Porque Josias, ele tinha tudo para dizer: eu vou seguir o mesmo padrão, eu vou viver a mesma história do meu avô, eu vou viver a mesma história do meu pai. Não, ele quebrou aquele ciclo de maldição e ele decidiu ser um homem diferente. Apesar de ter começado muito jovem, Josias começou a reinar sobre Judá com 8 anos de idade. E aos 16 anos de idade, ele já tinha feito toda essa reforma que eu falei aqui para você no reino de Judá. Toda essa reforma espiritual, todo esse avivamento espiritual, nesses 8 anos, dos 8 aos 16, ele promoveu. Ele foi instrumento de Deus para promover esse avivamento em Judá. Porque quando alguém decide, queridos, pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adolescente, pode ser idoso, não importa. Quando você decide andar por fé, quando você decide viver para Deus, quando você decide fazer a diferença, você vai fazer a diferença na sua casa. Amém. Glória a Deus. Você vai fazer a diferença na sua família. Você vai quebrar o ciclo de maldição. Não importa se você era um filho da... Não importa. Não importa. A maldição é quebrada quando você se volta para Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Glória a Deus. Não importa. Não importa a tua família de origem. Quando você se volta para Deus, quando você se converte ao Senhor Jesus, quando você se volta para Deus com fé e arrependimento, o ciclo de maldição é quebrado. A herança de maldição é rompida. E você tem a oportunidade, o privilégio de viver uma nova vida em Cristo Jesus. E a partir de você, os seus filhos viverão uma nova vida em Cristo. A partir de você, a sua família experimentará graça abundante. A partir de você, uma corrente de bênção começa sobre a sua família. Glória a Deus. Isso é sobrenatural, isso é poderoso demais. Poderoso. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você pode ser o Josias da sua casa. Você, vou repetir, você pode ser o Josias que Deus levantou na sua casa. Amém? Para trazer avivamento à sua família, para mudar o histórico familiar. A 7ª família que nós temos aqui é a família de José e Maria. Pastor, mas essa família não foi perfeita? Não. O Salvador que nasceu dessa família foi perfeito, é perfeito. Mas a família de José e Maria teve seus erros, teve seus desafios, teve seus traumas, seus medos. Por exemplo, a Bíblia nos fala que José e Maria, eles enfrentaram suspeita pública. Por quê? Porque Maria engravidou pelo poder do Espírito Santo, a gente sabe isso. Mas ela não era casada ainda legalmente com José. A gente crê na palavra de Deus, sim ou não? A gente crê no que o Espírito Santo está registrando aqui na Bíblia. Mas imagine uma menina, ela devia ter aproximadamente uns 14 para 15 anos, ela aparece grávida, e ela diz para os seus pais, ela diz para os seus amigos, ela diz para os seus conhecidos, que o pai desse bebê é o Espírito Santo. Quantos de vocês nos dias de hoje acreditariam nisso? Uma menina de 14 anos aparece essa idade e diz: eu estou grávida do Espírito Santo. Maria enfrentou isso, irmão. José enfrentou isso.
por ter aceitado casar-se com ela, porque o Espírito Santo de Deus falou com ele através de sonhos que aquela mulher foi realmente engravidada pelo poder do Espírito Santo. O texto diz assim no versículo 16: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém? Possivelmente houve um escândalo social, mas Deus estava escrevendo a maior história de milagre através do nascimento do Messias naquela família. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, querido. Muitas vezes as piores crises que enfrentamos na família são um cenário perfeito para que Deus manifeste o seu propósito em nossas vidas. Glória a Deus. Muitas vezes as crises mais terríveis e avassaladoras que nós enfrentamos em nossa família são um cenário perfeito para que Deus manifeste o seu propósito, a sua graça e a sua misericórdia em nossa vida e em nossa família. Amém, Jesus. Glória Deus a está Deus. construindo uma história linda na sua família. Eu costumo dizer que Deus não é mágico, Deus é construtor. Ele está construindo uma nova história. Mas você é cooperador com Deus, cooperador de Deus na construção dessa história. Amém? Então nós entendemos, esse é só o ponto 1 dessa mensagem, que famílias imperfeitas é o palco para a ação de Deus. Toda essa genealogia nos mostra isso, Deus agindo, trabalhando e operando em famílias imperfeitas. Jesus se identifica com famílias quebradas, a segunda coisa que a gente vai aprender nesse texto. Jesus não veio de uma linhagem perfeita. Jesus não veio de uma linhagem onde não havia defeitos, onde não havia traumas. Pelo contrário, Jesus entrou na história humana real, nua e crua. Jesus sabe o que é conflito familiar. Jesus sabe o que é rejeição. Ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Jesus sabe o que é incompreensão, que é ser compreendido. A Bíblia diz que nem a mãe dele teve um determinado momento que compreendeu que a família dele, a mãe e os irmãos chamaram Jesus de louco, disseram, ele está fora de si. Você já leu isso na sua Bíblia, sim ou não? Sim. Com certeza você já leu. Ele foi incompreendido pela sua família. Jesus sabe o que é ser incompreendido, Jesus sabe o que é ser rejeitado, Jesus sabe o que é dor, o que é conflito familiar. E ele se identifica, por saber dessas coisas, com a nossa dor familiar, com nossos traumas familiares, e ele pode querer trazer restauração plena sobre nossa família. Amém. Glória a Cura Deus. plena sobre nossa família. A terceira coisa que nós aprendemos é que nós não somos reféns do nosso passado. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo a maldição familiar vira bênção. Em Cristo Jesus o trauma familiar se transforma em um poderoso testemunho. Em Cristo Jesus a história de dor se transforma em um instrumento de salvação para outras pessoas, porque Deus é perito em transformar a maldição em bênção. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você pode ter nascido em uma família problemática, mas você não é condenado a repetir a história e o histórico da sua família. Não é. Como eu disse, talvez alguns dizem assim, puxa vida, eu gostaria de ter nascido em uma outra família. Eu gostaria de ter tido um outro pai. Eu gostaria de ter tido outra mãe. Eu gostaria de ter tido outros irmãos. Mas Deus escolheu você para nascer dessa família, querido. Porque Deus precisava do código genético dos teus pais para formar você, como um quebra-cabeça. Deus precisava exatamente do DNA do seu pai e do DNA da sua mãe, de forma precisa, para formar você. Porque senão não seria você, seria uma outra pessoa. Então você nasceu na família certa. As dores que você enfrentou, os traumas que você enfrentou, os medos que você enfrentou, as rejeições, a lágrima, o sofrimento, tudo que você enfrentou na sua família, tudo isso faz parte da sua história. Se você pega isso e oferece a Deus como sacrifício, Deus usa tudo isso para a glória dele e para que você se transforme em um testemunho poderoso de mudança e de transformação de vidas, para abençoar muita gente, para abençoar muita pessoa. Como eu já falei aqui outras vezes, não tenha vergonha da sua história,
Por mais dolorida que seja, não tenha vergonha da sua história. Deus quer usar a sua história. Conte como Deus alcançou você no meio da dor. Conte para as pessoas como Deus interveio na sua vida por meio da graça dele e mudou a sua história. E fez de você uma nova pessoa em Cristo Glória Jesus. a Deus. Amém? Em Cristo, uma nova vida, uma nova história, uma nova família começa em você. E eu estou encerrando aqui, queridos. A genealogia de Jesus não é apenas uma lista de nomes. A genealogia de Jesus é um testemunho poderoso da graça de Deus. A Bíblia nos mostra que Abraão falhou, que Jacó enganou, que Judá pecou, que Davi cometeu adultério e assassinato, que Manassés foi um rei extremamente perverso. A Bíblia nos mostra que essas famílias que aparecem aqui na genealogia, nessas famílias houve escândalos, houve traumas, houve crises, mas a Bíblia também nos mostra que Jesus veio dessa história, dessa genealogia. Isso significa que nenhuma família, por mais problemática que seja, está fora do alcance da graça de Deus. Glória a Cristo Deus, Jesus. aleluia. Se cada uma dessas famílias, com toda essa lista de problemas que eu citei para você aqui nessa noite, experimentou graça, a sua família não está fora do alcance da graça de Deus em Cristo Jesus. Se o Senhor foi capaz de operar nessas famílias, Ele também vai operar na sua casa, na sua família. Não desista da sua família, não desista do seu lar. Talvez a sua família tenha feridas antigas, tenha palavras de maldições sobre a atmosfera da sua casa, talvez tenha traumas não resolvidos, talvez há pecados repetidos na sua casa, mas se você abrir o seu coração para o Senhor Jesus e com fé convidar o Senhor Jesus a entrar na sua vida e entrar na sua família, Ele não apenas vai entrar, mas Ele vai mudar a sua história e Ele vai mudar a história da sua família. Como Ele disse em sua palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se você abrir o coração, se você convidar Jesus, entra na minha história, na história da minha vida, da minha família, muda, Ele vai mudar, porque Ele faz isso, Ele ouve o clamor. Então creia, não existe família perfeita, mas existe um Salvador perfeito. Todas as famílias têm seus erros, seus defeitos, a minha também tem, irmãos. A minha família não é perfeita, como a sua também não é, muito menos as famílias que aparecem aqui na genealogia, mas o Senhor trabalhou em cada uma delas, e isso nos dá esperança de que Ele vai trabalhar também em nossas famílias, amém? Quando Jesus entra na história de uma família, Ele cura, Ele salva, Ele perdoa, Ele restaura, Ele dá propósito a essa família. Então que a sua família seja transformada pela graça de Jesus, porque se você crer, hoje, em Cristo Jesus, começa uma nova história na sua casa, amém, na sua família, amém, no seu casamento e na vida dos seus filhos, amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor por nossas famílias, em nome de Jesus de Nazaré.